E aí, pessoal, tudo bem? Fala um pouco do Corinthians aqui, eu não falo muito do Corinthians no canal. E se você não torce pro Corinthians, se você torce pra um time que não é um time dos grandes, do eixo, aquela coisa, não se preocupa, tá? Eu vou continuar falar dentro do que achar relevante, tá? Mas assim, acho relevante falar do Corinthians hoje. O Corinthians perdeu o Flamengo, jogando mal de novo, jogando um futebol pouco convincente em casa. Acabou perdendo o Flamengo, um jogo bem ruim de ver. E contra o Grêmio também foi um jogo bem ruim de ver, né? E às vezes eu até brinquei num vídeo no Debate Só para não Desimpedidos, que eu falei que o Corinthians parece que quer retirar a energia vital do futebol e fazer o futebol e reduzir o futebol à coisa mais sem alma possível, porque é um time realmente muito frio. É um time muito frio e que, assim, ele anula o jogo. Ele não faz jogo, mas anula o adversário, então ele impõe uma dinâmica do jogo que o jogo fica realmente chato de ver. Claro que o torcedor corintiano, como ele está envolvido emocionalmente naquela partida, porque ele está torcendo, e o torcedor do rival, que está envolvido emocionalmente naquela partida também, acaba até achando o jogo emocionante, acaba achando o jogo empolgante de alguma forma, porque eles estão envolvidos naquilo. É o jogo do seu time, você quer que ganhe, você está empolgado. Mas para quem é um torcedor neutro e está vendo só por ver, são jogos ruins de ver, assim, jogos difíceis de ver. E eu acho que o Carille precisa pensar um pouco em algumas questões ali, sobre como estão indo suas coisas, estão indo seu trabalho aí nessa segunda passagem pelo Corinthians. Primeiro de tudo, que eu acho o Carille um bom técnico, tá? Eu acho o Carille um bom técnico e acho que ele provou muito isso na primeira passagem dele pelo Corinthians. Eu não acho que ele é retranqueiro, tá? Eu acho que ele é um técnico que monta o time a partir da defesa, mas isso eu não acho. Isso é verdade. Ele declara isso, então não é achismo meu, não é opinião minha, tá? Ele declara isso. Ele era o técnico de defesa do Corinthians na época do Tite, do Mano Menezes. Ele é um técnico que monta o time a partir da defesa. Ok, acho não tem problema nenhum nisso, tá? Mas não acho que ele seja retranqueiro. O Corinthians de 2017 teve momentos que produziu futebol de boa qualidade. Sobretudo naquele primeiro turno encantado do Brasileiro, que o Corinthians ganhou quase todos os jogos, né? E ficou invicto, tudo. O Corinthians teve um jogo contra o Sport em que o Corinthians fez mais gols do que falta, né? O Corinthians fez 3 gols e cometeu 2 faltas no jogo inteiro. E jogou um futebol bastante envolvente em alguns momentos, tá? Mas eu acho que dessa vez a coisa não está rolando. Eu acho que o Carille, ele diz nas coletivas após jogos do Corinthians que ele não está contente com o futebol do time, ainda bem, quer dizer que ele vê o jogo, ele não está querendo, não está subestimando a inteligência do torcedor. Então ele falou que não está contente com o nível de qualidade do time, que o time precisa jogar mais, que o jogo não está saindo. Ótimo. E de fato ele mostra uma inquietude ali de mudar o time. E ele muda muitas vezes de formas mais ofensivas. É muito comum quando o Wagner Love não fica como titular, que o Wagner Love é colocado no segundo tempo no lugar do Ramiro, por exemplo, de um jogador mais defensivo. Então assim, ele faz alterações pensando em ataque. Contra o Flamengo ele montou um time com 2 atacantes, o Wagner Love e o Bozelli. Ele tenta coisas diferentes, ele tenta situações mais ofensivas, mas elas não estão funcionando. E isso é preocupante. Isso eu acho que o Carille precisa refletir um pouco sobre como conduzir esse trabalho. E já que ele está falando muito na parada da Copa América, o que ele pode fazer para aproveitar essa parada da Copa América? Ainda que eu ache que o corintiano está querendo resultado mais cedo que isso. Não vai querer esperar a parada da Copa América para o time melhorar. Mas ele está tentando, ele está variando a formação do time várias vezes, como 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-1-3-2, ele tem variado a formação do time tentando fazer o time jogar, e o time não decola. O time teve alguns momentos em que a coisa parecia encaixar, mas depois murcha, né? Teve aquele jogo contra a Chapecoense na Copa do Brasil, que veio emendado com uma atuação ok contra o São Paulo, convincente, dentro da situação do jogo contra o São Paulo no jogo de volta da final do Paulista, mas depois caiu de novo. Teve um jogo contra o Ceará, né, em Fortaleza, que o Corinthians até fez um jogo ok, assim, em alguns momentos ali parecia ter um certo controle ali da situação, em certos momentos não. Teve uma pressãozinha do Ceará num determinado momento, mas até foi um jogo ok do Corinthians, ganhou de 3-1 lá, mas depois também a coisa não decolou. Teve jogo contra o Santos na fase de grupos do Paulista, depois não decolou também. E o Corinthians é um time que tem alguns bons jogos e muito jogo modorrento nesse ano. A coisa vai andando. E ele vai tentando mexer e não encontra esse time. E eu acho que não é só a questão de por estar tirando entrosamento, tudo. É que a questão não adianta você mexer no time
se a dinâmica do jogo não tá funcionando. Porque futebol não é pebolim, né? Ou totó, dependendo da região do Brasil. Ou fla-flu, né? No sul também tem lugar que chama de fla-flu. O futebol não é pebolim, não é só você chegar e trocar as peças. Você tira esse aqui, bota um jogadorzinho tem aquela linha no pebolim, né? O pebolim joga em 3-5-2, né? 3 na defesa, 5 no meio de campo e 2 no ataque. Não adianta não é só você trocar um bonequinho de um lugar ali, de uma barra ali de ferro para outra, que o time vai ficar com mais força num setor do que no outro. E o Carille sabe disso, porque o Carille fala muito em treino, em treinar situações, tudo. Mas talvez as situações que ele esteja treinando, que ele esteja imaginando com as formações diferentes, não estejam funcionando esse ano, como funcionaram ano passado. Ano passado ele até fez aquele time sem atacante, né, num 4-2-4, que na verdade era um 4-2-4-0, em que Rodriguinho e Jadson se revezavam ali para chegar como centroavante, e o time foi campeão paulista assim, até funcionou naquele ano. Mas as situações que eles têm imaginado não estão funcionando, não estão rolando. Talvez no treino até funcione, mas no jogo não rolam. Mas que são essas situações? Por exemplo, se você botou 2 atacantes, você botou um volante, 3 meias, né, e um atacante. Daí você vai ter que treinar que jogada você vai criar com aquela formação. Tem 2 atacantes, então os atacantes vão trocar de lado. Quando um atacante vai para um lado para fazer uma tabela com o meia, ou fazer uma tabela com o lateral, outro atacante aparece e vem aqui para receber, um meia se projeta para ocupar um espaço. Treinar as movimentações e as situações envolvidas naquela nova formação. Se você joga num 4-1-4-1, você vai ter uma linha de meio de campo de 4 jogadores, você vai ter 2 caras bem abertos e 2 mais centralizados e um só na frente. Então é óbvio que um lateral e o meio aberto vão fazer certas tabelas. Como é que vai ser a marcação, a cobertura? Como é que vai ser a troca de espaço quando alguém avançar? Quem é o outro que vai dar apoio? Tudo isso tem que ser treinado. E o Carille sabe disso. E ele já falou isso algumas vezes. Mas não está dando certo esse ano. O Corinthians não mostra um futebol parecido com o que o próprio Carille já teve em mãos. Tem momentos do Corinthians, por exemplo, que se você for ver, o Fagner ou o Cleison, o Fagner pela direita e o Cleison pela esquerda, eles estão sozinhos com a bola. Eles pegam a bola, estão lá na ponta, porque eles recebem a bola em profundidade, correm lá para ponta, não tem ninguém dando apoio para fazer uma tabela, tudo. O que acontece? Você tem que cruzar de qualquer jeito, né? Às vezes dá certo, mas não é o mais comum. Então, por exemplo, é uma situação que se está sendo treinada, não está funcionando no jogo ou não tem sido aplicada no jogo. O Cleison, por exemplo, é um jogador que tem sido um desafogo do Corinthians, o Carille gosta dele por causa disso, mas, por exemplo, ele é um jogador que não é o jogador mais indicado quando você quer um time que tenha posse de bola no pé e toque muita bola, porque o Cleison é um jogador que gosta de pegar a bola e ir para cima. Então, ele é um jogador de um jogo mais em velocidade do que um jogo cadenciado. E ele é um jogador de condução de bola. Não é um jogador que recebe em profundidade na velocidade. Ele é um jogador que conduz muita bola. Então não é um jogador tão adequado se você quer montar um time que troque muito passe como o Carille quer ou diz querer que o Corinthians atue. Então todo esse tipo de coisa, acho que o Carille não está conseguindo treinar direito, ou está conseguindo, mas no jogo não está acontecendo. E acho que por isso que o Corinthians não deslancha. O Corinthians é um jogo muito duro de ver, assim, o jogo travado, o jogo truncado, o jogo que não sai ali, né? E um time parece que nunca se encontra direito. E falta um meia, né? O Corinthians acaba dependendo muito do Jadson. O Sornosa não virou esse jogador. Então, não sei se o Carille podia começar a pensar cada vez mais em formações que não dependam do meia, desse meia de armação, né, que de repente o jogador que fique lá na armação, se não for o Jadson, se for o Sornosa ou algum outro jogador, que faça, ou o Pedrinho, que agora dizem que o Pedrinho vão tentar colocar o Pedrinho pelo meio, que não tem uma característica de condução, tanto de condução, mas que ele possa fazer um outro papel, e outros jogadores criem essas jogadas, de repente um volante mais criativo vindo de trás, ou os laterais. Por exemplo, o São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2000, claro, é um outro futebol, né, assim, mudou bastante de lá pra cá, mas São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2006, 7, 8, sem meia de armação. Teve o Danilo, né, que os São Paulinos até apelidaram de Zidanilo. Tem gente que acha que esse apelido foram os corintianos que deram, mas os São Paulinos que já deram esse apelido de Zidanilo. O Danilo fazia o papel do 10, mas ele era mais um apoio ali. Quem realmente criava as jogadas eram os 2 laterais, que na verdade eram alas, porque o São Paulo jogava em 3-5-2, né? Eram os 2 alas, né? Os 2 laterais abertos ali, né? Que daí variou ao longo do tempo, né? Jorge Wagner, Cicinho, Souza, vários atuaram por ali. E os
os dois volantes, que eram Mineiro e Josué, depois virou Richarlison e Hernanes. E os volantes vindo de trás, volantes que tinham um bom toque de bola ali, e era por aí que o São Paulo criava jogadas, dispensando o 10 criativo. De repente o Corinthians podia pensar em situações assim, criar jogada mais pelos meias que jogam pelos lados, tabelando com os laterais, e os meias centralizados servindo mais de apoio. De repente buscar o Fabrício Oia, que é um jogador que teoricamente tem características de meia central, mas o Corinthians tem receio de colocar porque ele ainda é muito fraco fisicamente, tudo. Mas sei lá, de repente é um jogador que pode encaixar melhor nessa função do que o Sornosa. De qualquer forma, o Corinthians vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque o trabalho do jeito que está desenrolando não está bem, né? O Carille está começando a perder o crédito que ele tem com a torcida, e o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, mas não dá pinta de que pode brigar por grandes coisas no Brasileiro se continuar desse jeito. Até porque se esperar a parada da Copa América para melhorar, é capaz de voltar da Copa América já com uma distância razoável para os líderes. E daí, mesmo que tudo se arranje, não vai conseguir tirar essa diferença toda. Tá? E daí ficaria com a Copa Sul-Americana na mão. Já considerando que a classificação na Copa do Brasil ficou difícil, e também considerando que o time só melhoraria depois da Copa América, então talvez já tivesse eliminado a Copa do Brasil, restaria a Sul-Americana, que é até uma competição que o Corinthians está numa boa situação, porque a tabela ali não tem tantos confrontos difíceis. Acho que teria só o Fluminense pelo caminho em alguma fase um pouco mais avançada. Mas é isso, o Carille precisa considerar um pouco, repensar um pouco algumas coisas, se alguma coisa não está funcionando no método dele ali, que sempre vinha dando certo, mas dessa vez não está indo, porque é sim motivo para o time ficar atento e preocupado, porque não pode ficar se arrastando a temporada assim do jeito que esse time está arrastando, por mais que tenha ganhado o Campeonato Paulista mais uma vez, tá bom? Bom, se você... Fala aí o que você acha. Você acha que provavelmente um monte de gente vai dizer que o Carille é retranqueiro. Pode dizer também. Não é porque eu não acho que seja, e eu expliquei aqui porque eu não acho, que eu tô certo. Eu não sou dono da verdade, se de repente ele é e eu que tô vendo as coisas erradas. Mas assim, escreva aqui embaixo o que vocês acham, clique no sininho para receber as notificações, se inscreva no canal. Já falei, chegando em 50 mil, vou fazer um vídeo com a minha coleção de camisas aqui, vocês querem ver tudo, eu vou fazer um vídeo ali, não sei como fazer esse vídeo ainda, mas eu vou fazer. E é isso então, tá bom? Um abraço e até mais.